Seus filhos podem comer quando chegarem em casa, disse meu pai, jogando guardanapos enquanto os filhos da minha irmã desembrulhavam caixas de macarrão e bolo de $72. O marido dela riu. Da próxima vez, alimenta eles antes. Eu apenas respondi, entendi. Quando o garçom voltou, me levantei e disse, meu nome é Matthew. Tenho 34 anos, sou o filho mais velho, o confiável, aquele que toma decisões responsáveis. Trabalho vendendo seguros. Gosto de coisas chatas, orçamentos equilibrados, painéis organizados, calendários que me dizem onde estar e quando. No papel, estou bem. 2 filhos, Evan tem 9, Sophie 6, guarda compartilhada, um SUV compacto que consigo consertar com minhas próprias mãos e uma pontuação de crédito que meu pai gosta de exibir quando precisa que eu seja fiador, só dessa vez. Cresci sendo filho de fundo de cena. Minha irmã, Jenna, era o destaque. 2 anos mais nova, mais bonita, mais barulhenta e, de alguma forma, sempre entre empregos enquanto morava em apartamentos melhores que o meu. Meus pais, Cal e Marie, agiam como se ela fosse um milagre por se lembrar de uma consulta ao dentista. Eu, se não aparecia para consertar o Wi-Fi, era ingrato. Eu costumava me convencer de que não era favoritismo, apenas expectativas diferentes. Meu pai dizia, sabe, sua irmã não é boa com detalhes. Enquanto me entregava a conta, minha mãe acrescentava, você é tão organizada, mas não se importa. Eu me importo. Só engolia o ressentimento. É bobo, mas há uma lembrança que ficou. Tenho 12 anos. JYN tem 10. Estamos em uma feira escolar. Ela ganha um peixinho dourado e deixa cair o saquinho. Gastei minha mesada em uma tigela nova e comida. Naquela noite, meu pai deu um tapinha no meu ombro. Você é um bom irmão. Jenna adormeceu com a tigela perto da cama. Na manhã seguinte, o peixe estava flutuando. Minha mãe suspirou comigo por ter colocado a tigela tão perto do ventilador. O padrão nunca mudava. Se Jenna cometia algum erro, alguém mais deveria ter planejado melhor. Avançando para o último sábado à noite, aniversário do meu pai. Um restaurante com toalhas brancas e um cardápio que faz você pesquisar metade das palavras no Google. Ele escolheu o lugar porque você só faz 61 anos uma vez, o que era verdade, mas também porque Jenna soltava dicas enormes, óbvias como um peso de metal. Ela queria postar fotos em algum lugar elegante. Ficamos em uma mesa grande de canto. Eu, meus filhos e minha ex-mulher, Aaron, nos comportamos civilizadamente. Meus pais, Jenna e o marido dela, Chunky, também estavam lá. O garçom trouxe copos de água pesados. O ar cheirava a manteiga e vinho. Pede o que quiser, disse meu pai, virando o cardápio. É uma celebração. Olhei os preços e fiz contas silenciosas. É reflexo, agora pensei. Sophie se inclinou para mim. Posso querer a massa com aquelas tiras? Papardelli, respondi. Vamos ver, querida. Jenna acenou para o garçom como se fosse dona do lugar. 2 massas com trufas, cogumelos extras, e o bolo de limão para a viagem, acrescentou, batucando as unhas no estojo de celular que comprei para ela no último Natal porque ela disse que o dela quebrou acidentalmente. Quando a comida chegou, o primeiro prato com trufas fatiadas foi colocado na frente de Jenna. O segundo foi para Chunky. 2 caixas brancas sofisticadas vieram em seguida e foram colocadas ao lado dos cotovelos deles. Meus filhos ficaram olhando. As caixas cheiravam a padaria. É para nós? Sussurrou Sophie. Jenna riu. São para os meninos, depois significando os filhos dela, que nem estavam ali. Eles ficam exigentes. Eva me olhou como se quisesse encolher na cadeira. Senti aquela velha raiva crescendo no peito. Então meu pai fez o que sempre faz quando quer ser engraçado e acaba sendo cruel. Estalou 2 guardanapos em direção aos meus filhos como se estivesse distribuindo cartas. Seus filhos podem comer quando chegarem em casa, disse, sorrindo. Sem necessidade de enchê-los com macarrão caro. Os guardanapos caíram perto do pulso de Sophie. Chunky riu. Da próxima vez, alimenta eles primeiro, irmão. Eu disse, entendi. E quando o garçom voltou para perguntar se precisávamos de mais alguma coisa, eu me levantei. As pernas da cadeira raspando no chão.
Todos olharam para mim. Foi a primeira fissura. Não me tornei o responsável de propósito. Aconteceu do jeito que a água encontra o ponto mais baixo. Em toda crise, a pergunta era: onde está o Matthew? Seguida de ele vai resolver. Aos 17 anos, eu era quem buscava Jenna à meia-noite numa festa porque ela não conseguia ligar para a mãe. Aos 19, fui eu quem transferiu $220 para o meu pai quando o cartão dele travou em um posto de gasolina em outra cidade. Aos 24, eu já era corretor de seguros, com uma mesa organizada, 2 monitores e uma voz firme para pessoas nos piores dias. Fiquei bom com detalhes porque minha vida exigia isso. Aprendi os códigos das apólices, as letras miúdas, como tornar más notícias claras e suportáveis. Jenna também aprendeu algo, que eu dizia sim se ela enquadrasse o problema como urgente e familiar. O síndico precisa disso até meio-dia. O guincho não libera meu carro sem cartão cadastrado. A multa da creche está absurda. No começo, os valores nunca eram altos, 168, 120, $185, mas se empilhavam como tijolos. Cada vez que eu tentava colocar um tijolo no chão, outro caía. Quando Aaron e eu nos casamos, minha mãe disse: não convidem muita gente. Casamentos são caros. Ainda assim, chorou porque as flores eram simples demais. No dia do nosso casamento, Jenna chegou atrasada, pegou o arranjo principal da mesa principal para uma festa depois e postou como se tivesse comprado ela mesma. Depois que pagamos os depósitos, meus pais deram o que puderam, que acabou sendo zero, e depois passaram anos brincando: como ajudamos vocês a começar a vida? Eu deixei. Quando Eva nasceu, meu pai disse: parabéns. Meninos são caros. Na primeira noite em casa do hospital, Jenna me ligou chorando porque não conseguia instalar o bebê conforto no carro novo. Eu fui até lá e instalei. Ela me pediu também para pagar a pizza que comi enquanto estava lá. $13,74. Aceitei o valor e disse a mim mesmo que não se tratava da pizza. Nunca é. Trata-se do placar que meus pais mantêm invisível, exceto quando mostram de repente para mim. Quando Sophie chegou, Aaron e eu já estávamos bambos. Não por causa das crianças, mas porque eu estava sempre de plantão para meus clientes, meus pais, minha irmã. Se o aquecedor de água do meu pai quebrasse, eu estava lá. Se o celular da minha mãe atualizasse e a desconectasse do Facebook, eu estava lá. Se Jenna esquecesse de renovar o seguro do carro, sim, a ironia. Eu escrevia um dossiê às 22 horas e dirigia do outro lado da cidade. Aaron dizia: podemos ter uma noite só nossa? Eu respondia: é família. Como se fosse um feitiço. Não era feitiço. Era uma cunha. Dinheiro virou a linguagem do amor na nossa casa. Meu pai adorava quando eu cobria cheques porque eu ganhava mais que professores, como se o emprego do Aaron não contasse ou como se minha renda fosse propriedade comum para 4 adultos. Jenna adorava quando eu adiantava depósitos sem data de retorno. Minha mãe adorava contar para parentes que Matthew estava indo bem e listar coisas que achavam que eu tinha comprado para eles: a máquina de lavar, o iPad, o fim de semana na cabana. Eu comprava essas coisas porque manter a paz se tornava mais barato que a briga. Mas não era barato. Custou meu casamento. Custou meu respeito próprio. O divórcio, 2 anos atrás, foi limpo no papel. Sem segredos dramáticos. Sem casos. Apenas erosão. Aaron chorou. Eu não. Estava cansado demais. Dividimos a guarda 50-50. Compartilhamos calendários. Somos civilizados. Ela ainda me convida para as noites escolares das crianças, se cair na minha semana livre. Eu apareço com lanchinhos e fico até que as cadeiras dobráveis façam minhas costas doerem. Meus pais enquadravam o divórcio como meu fracasso por não conseguir manter uma mulher feliz, mas também como meu sucesso por ter assumido a responsabilidade financeira. Diziam as duas coisas na mesma respiração. Jenna repetia isso como se fosse escritura sagrada. Aaron é ótima, mas, você sabe, ela queria mais. Depois mandava mensagens: pode mandar $200? Os uniformes de futebol dos meninos custaram o dobro do que eu esperava. Os números começaram a se tatuar na minha memória. $4.380.
O total que transferi pelo Zelle em 6 meses para emergências. $612. A maior conta de restaurante que paguei depois que meu pai bateu na mesa e disse: coloque seu cartão, grandão. 74 chamadas perdidas em um dia quando Jenna perdeu a carteira e depois a encontrou no freezer. 9. A idade do Evan quando perguntou: sempre pagamos pela tia Jenna? Eu disse: não, mas não acreditava em mim mesmo. Na véspera do jantar de aniversário do meu pai, minha mãe ligou com aquela voz calorosa que usa quando está prestes a me voluntariar para alguma coisa. Querido, seu pai quer se sentir especial. Ele vai fazer 61. Mãe, vamos aparecer. É no Léo. Muito europeu. Ela esticou a palavra como se fosse bala de goma. Vamos fazer os presentes depois para economizar. Ok, disse, já sabendo que eu seria o presente. Aaron me mandou mensagens separadamente. É aquele lugar com saladas de acompanhamento a $29. Sim. Vou levar barrinhas de granola para as crianças. Obrigada. Limites escreveu. Pratique-os. Vou tentar. Ela mandou um joinha e depois um coração. No jantar, os roteiros se encaixaram. Meu pai contou histórias sobre seu esforço nos anos 90. Minha mãe pediu desconto para o gerente e riu como se fosse piada. Jenna regalou os olhos diante da vitrine de sobremesas. Chunk sorriu para tudo, aquele sorriso de quem nunca paga e nunca pensa em quem paga. Então vieram as caixas. 2 quadrados brancos bem organizados com cordão dourado. $72 por uma massa com trufas e $10 a fatia de bolo de limão para a viagem. O garçom colocou-os na frente de Jenna e Chunk. Meus filhos observavam como crianças fazem quando o açúcar está ao alcance. Meu estômago se apertou porque eu podia ouvir as engrenagens girando. Meu pai gosta de guiar o apetite das crianças dando lições aos pais. Ele me olhou. Seus filhos podem comer quando chegarem em casa. Os guardanapos voaram. Da próxima vez, alimenta eles primeiro, acrescentou Chunk. A mesa riu. Minha mãe fez as contas que todos sabiam que eram só brincadeira. Rosto dentro da minha cabeça. Uma porta clicou ao se fechar. Não era o preço. Era a mensagem. Alta e clara. Seus filhos valem menos. Suas necessidades vêm depois. Seu lugar é prover, não pedir. Eu não discuti. Não explodi. Fiz o que treinei a mim mesma a fazer por anos. Observei a cena como se fosse uma apólice: fatos, tempo, danos, cobertura. Lembrei-me de respirar. Então o garçom voltou com um pequeno livro de couro e um alfinete enfiado como palito de dente. Mais alguma coisa agora? Perguntou, leve. Eu me levantei. Sim. A mesa ficou em silêncio, daquele jeito lento e constrangido que as pessoas fazem quando percebem que alguém vai falar. Eu não ia fazer um discurso. Ia traçar um limite. Podemos dividir as contas por família? Perguntei ao garçom. Uma para meus pais, uma para Jenna e Chunk, uma para mim e meus filhos. Minha voz estava calma, quase monótona. Jenna piscou rápido. O quê? Meu pai riu como se eu tivesse contado uma boa piada. Senta, rapaz. Coloque seu cartão. Depois a gente envia pelo Venmo. Não, disse eu. Vamos dividir agora. Chunk esboçou um sorriso sarcástico. Cara, não seja deselegante. Aaron segurou a mão de Sophie debaixo da mesa. Ela não disse nada. Não precisava. O garçom me olhou como quem já viu esse filme. Claro, posso detalhar a conta. Meu pai recostou-se e cruzou os braços. Desde quando? Perguntou. Desde hoje à noite, respondi. O sorriso da minha mãe se apertou. Matthew, não faça cena no aniversário do seu pai. Não estou fazendo cena, disse eu. Estou fazendo uma escolha. Os olhos de Jenna foram para as caixas ao lado do cotovelo dela. Você está falando sério? Isso é para os meninos. Eu percebi, disse eu. Eles estão com fome, insistiu ela. Eles não estão aqui, respondi.
E odiei o quão firme minha voz estava, como se eu tivesse treinado diante do espelho. Talvez tivesse, com outras palavras, por anos. Meu pai tamborilava os dedos. Não puna sua irmã por estar preparada. Preparada? Perguntei. Ela pediu $72 em massa e embalou enquanto meus filhos foram mandados comer em casa. Foi brincadeira, disse minha mãe rapidamente. Seu pai estava provocando. Sophie olhou para mim. Eva encarava a água como se ela pudesse teletransportá-lo. O garçom pigarreou. Posso receber os cartões agora e organizar a divisão. Aqui, disse Jenna, empurrando o livro de couro em minha direção. Faça e envie os pedidos. Você é melhor nisso. Eu não toquei. Não. A palavra pairou ali. Não era alta. Era pesada. O tipo de anão anque para o tempo porque não precisa de explicação. Meu pai se inclinou, voz baixa. Você está envergonhando sua família. Eu me inclinei na mesma medida. Combinei o tom. Minha família são esses dois, disse, assentindo para meus filhos. E eles não são um constrangimento. Chunk bufou. Drama. Chunk, disse Aaron, sua primeira palavra da noite. Paradeu de ombros. Só estou dizendo. Virei-me para o garçom. Pode adicionar 2 massas para as crianças do nosso lado? Manteiga simples. Sem trufas. Com certeza, respondeu ele. Meu pai bateu levemente a palma da mão na mesa. Não o suficiente para fazer barulho, apenas o bastante para declarar autoridade. Você não nos diz como gastar nosso dinheiro. Não estou, disse eu. Estou dizendo como vou gastar o meu. Minha mãe tentou suavizar. Matthew, querido, seja razoável. Sou razoável, respondi. Ser razoável não é pagar por todo mundo e ainda ouvir que meus filhos vão comer depois. Jenna revirou os olhos. Ai meu Deus, é só macarrão. É respeito, disse eu. O garçom ficou por perto, percebendo a tensão. Devo voltar? 1 minuto, disse, e então me voltei para meus pais. Vou ser direto para não haver confusão. Meu pai abriu a boca. Levantei a mão. Ele a fechou. Isso nunca acontece. Foi aí que percebi que já tinha deixado algo para trás. Já paguei muitos cheques, comecei. Já coassinei cartão de crédito que ainda recebo faturas. Paguei seu imposto atrasado no último inverno porque minha mãe me ligou chorando. Cobri o pé da Jenna. Depositei adiantamentos. Eu entendo. Ganho bem. Sou corretor de seguros, não uma instituição de caridade. Não sou o fundo de emergência de vocês. Ninguém disse que você era, retrucou minha mãe. Não precisava, disse eu. Jenna cruzou os braços. Então, hoje à noite você quer medalha por pedir macarrão? Quero um limite, disse eu. E estou traçando ele agora, em público, porque em privado vocês fingem não me ouvir. A bochecha do meu pai tremeu. Não é sobre macarrão. Você tem razão, respondi. Chunk riu uma vez, como se tossisse. Fechamento. Alguém deu o ponto final? Perguntou uma versão de mim mesmo. Dei e respondi. Aaron apertou a mão de Sophie. Evan olhou para mim com algo entre alívio e medo. O garçom voltou com a caneta. Vou dividir as contas, disse baixo. Obrigado, disse, entregando meu cartão. A voz do meu pai o acompanhou. Não vamos fazer isso. Não precisa gostar, disse eu. Só precisa lidar com isso. Jenna sussurrou para minha mãe. Alto demais. Ele realmente está fazendo isso. Minha mãe sussurrou de volta, não hoje à noite. Meu pai murmurou, ele vai ceder. Ele não me conhecia mais. Ou talvez nunca tenha me conhecido. As massas das crianças chegaram rápido. A cozinha já tinha visto esse filme também, manteiga, sal, uma chuva de parmesão. Sophie sorriu. Evan disse, obrigado, pai. De nada, respondi, e comi minha própria comida com uma calma que não sentia. Quando os talonários voltaram, assinei o meu.
$74,58 com gorjeta. Razoável para um lugar chique. Meu pai não pegou o dele. Apenas deslizou na minha direção com um dedo, como um desafio. Última chance. Não disse eu, levantei, ajudei Sophie com o casaco, lembrei Evan do chapéu. Aaron também se levantou. Seguíamos separados, mas ela pairava como um escudo para as crianças. Você vai sair no aniversário do seu pai, disse minha mãe. Eu estou saindo com meus filhos, respondi. Ligaremos amanhã para desejar feliz aniversário. Você vai se arrepender, disse meu pai. Eu costumava pensar assim, respondi. Mas, no fim, me arrependo de todas as vezes que não fiz isso antes. Coloquei uma mão no ombro de Evan, outra nas costas de Sophie, e saímos. A porta se fechou com um anvocho já atrás de nós. O ar da noite era cortante. Parecia que alguém finalmente abriu uma janela em um quarto abafado. No carro, Sophie balançava as pernas. Estamos em apuros? Não, disse, prendendo-a no cinto. Estamos em uma nova história. As notícias nunca começam limpas. Começam com barulho. No domingo de manhã, meu telefone parecia uma sirene, 32 mensagens, 18 chamadas perdidas, 11 voicemails. O grupo da família tinha passado do jantar às 18 horas para Matthew, como você pôde, em menos de 12 horas. Não respondi imediatamente. Fiz panquecas. Eva mediu a farinha com a seriedade de um técnico de bombas. Sophie bateu a massa. Comemos de pijama. A casa parecia diferente. Não mais segura, ainda não, mas honesta. Às 10h17, minha mãe ligou de novo. Atendi. Matthew disse sem cumprimentar seu pai, não dormiu. Eu dormi, respondi. Você o humilhou. Eu dividi uma conta. Você fez cena. Eu tracei um limite. Ela respirou fundo, como já tinha ensaiado. Você sempre amou fazer tudo girar em torno de você. Olhei para os legos no chão, para o brinquedo de ciência no balcão. A noite passada não foi sobre mim. Foi sobre meus filhos. Eles não estavam com fome. Ela disse que foram mandados esperar enquanto outras crianças ganhavam caixas. Pelo avô deles, de propósito, respondi. Foi brincadeira, disse ela, repetindo como se, ao falar várias vezes, fosse se tornar verdade. Não para eles. Ela mudou de tática. Você sabe que sua irmã tem dificuldades. Ela está se esforçando. O trabalho do Chunk é instável. Como o de todo mundo. Não sou o empregador deles, disse eu. Família ajuda família. Família respeita a família, respondeu ela. Seu pai quer que você peça desculpas, eu disse. Não vou, respondeu ela. Silêncio, disse eu. E ele quer o cartão do Costco de volta. Quase ri. Aquele que peguei para ele na minha conta porque o dele tinha estourado por falta de pagamento. Claro, vou cancelar hoje à tarde, disse ela. Ouvi sua respiração curta. Surpresa. Ela não esperava que eu concordasse. Não precisa ser vingativo, disse ela. Não sou, respondi. Estou sendo consistente. Ela mudou o tom para suave. Sentimos sua falta, querido. Você sente falta da minha carteira, disse eu antes que pudesse engolir as palavras. Não foi gentil. Foi verdade. Ela desligou. Ao meio-dia, meu pai mandou mensagem. Você envergonhou sua mãe. Então seja homem e assuma a responsabilidade. Então não apareça até poder se comportar. E no mesmo minuto, traga a lavadora de alta pressão quando puder. O revestimento está verde. Fiquei olhando para a conversa. Não respondi. Aaron enviou uma mensagem: está tudo bem? Estamos bem, disse eu. Ela escreveu: as crianças se sentiram protegidas. E um segundo depois: orgulho de você. Deixei o telefone de lado e deixei as palavras assentarem. Jenna encontrou seu megafone à noite. Postou uma foto da sobremesa do meu pai intocada com a legenda: nada como drama de aniversário de gente que transforma tudo em crise. Alguns amigos dela comentaram: Artes, você é tão forte, família é difícil.
Não respondi. Aprendi da maneira mais difícil que discutir na internet é como gritar dentro de um liquidificador. Segunda-feira de manhã, uma longa mensagem de Jenna. Sem saudação, só parágrafos. Você fez a mãe chorar. Chunky disse que você foi agressivo com o garçom. Eu não fui. Papai está reconsiderando ajudar com meus meninos. Ajudar como? Dinheiro não é tudo, Matt. Além disso, pode mandar $150 para as fotos da escola? Eles me pegaram de surpresa. Digitei e apaguei sem respostas. Terminei com um anão. Ela respondeu instantaneamente, uau, mais uma bolha. Então é assim que vai ser. Sim, escrevi. Às 14h11, meu pai ligou enquanto eu estava com um cliente. Enviei para o voicemail e ouvi depois no carro. Você me deve respeito, disse ele. Vai se desculpar com sua mãe pelo tom. Vai admitir que exagerou e vai colocar a família em primeiro lugar de novo. 15 segundos de respiração. Depois mais baixo, como se tivesse esquecido que estava gravando. Ele não é como a gente. Apaguei o voicemail. Não queria memorizar. Coisas pequenas e mesquinhas começaram a acontecer. Minha conta da Netflix, que eu pago, desconectou na casa dos meus pais e mudou para o e-mail antigo do meu pai. A conta do Costco indicou uma transação falha. Alguém tentou resetar minha senha da Amazon às 3h07. Minha câmera Ring registrou meu pai pisando na minha varanda e voltando sem bater. Assisti ao vídeo e não senti nada do que esperava, nem raiva, nem medo, apenas uma linha longa e limpa. Chega! Na quarta-feira, a família extensa entrou na história. Tia Trish mandou mensagem: sempre achei que você fosse um bom garoto. Tio Marco ligou e desabafou sobre desrespeito e valores antigos. Minha prima Lily enviou uma única mensagem: orgulho de você. Já passei por isso. Guardei essa. Manter os limites se transformou em trabalho de verdade. Fiz uma lista no aplicativo de notas: cancelar cartões sub da Costco, remover o cartão antigo do meu pai da minha Apple Wallet porque ele estava até lá. Auditar assinaturas, Hulu, Disney Plus, Spotify. Congelar a conta conjunta de poupança que meu pai insistiu em abrir para emergências há 5 anos. Porque somos uma equipe. Havia $31 nela. Ele já tinha retirado todas as emergências em dinheiro. Sentei-me à mesa da cozinha, com abas do banco abertas e uma xícara de café que esfriou 2 vezes. Parecia fechar 100 pequenos vazamentos em um barco enquanto ainda acreditava que havia terra em algum lugar. Aaron veio buscar as crianças. Olhou para a lista. Precisa de ajuda? Eu consigo, disse eu. Ela inclinou a cabeça. Você sempre diz isso. Estou falando sério desta vez. Ela estudou meu rosto e assentiu. Ok. Na quinta-feira à noite, um número novo ligou. Atendi, e um homem com voz áspera disse: Senhor Ali, aqui é Dali, da Midcon Tovin. Temos um Honda Civic registrado no nome de Jennifer Hale retido. Ela disse que você é o secundário no cartão. Lá estava. A velha vida batendo à porta. Não sou, disse eu. Libere ou não? Não vou pagar. Houve uma pausa. Entendido, ele acrescentou, quase gentilmente. Ela está gritando com meus caras. Vou resolver. Desculpe, disse eu. 2 palavras que não dizia a mim mesmo há muito tempo. Na sexta-feira, meu pai enviou um texto em grupo para mim e Jenna. Reunião de família. Domingo, meio-dia. Sem desculpas. Olhei por um bom minuto e digitei, não. Ele respondeu, você não diz não para seu pai. Acabei de dizer, escrevi. Sem resposta. No sábado, fizemos algo pequeno e enorme ao mesmo tempo. Levei as crianças ao parque com sanduíches e maçãs. Sem horários, sem tarefas. Depois que Evan testou as barras de macaco, Sophie caiu e riu. Ficamos até que o sol fizesse sombras longas, e meu telefone ficou com a tela virada para baixo no modo não perturbe. Não me lembro da última vez em que fiz isso e não senti que ia levar bronca. O mundo não acabou. Ninguém morreu.
O céu continuou no mesmo lugar. No domingo de manhã, recebi mais uma ligação inesperada. Vovó Joan, 84 anos, que já viu toda a tempestade familiar. Você fez seu avô fazer isso uma vez, disse ela. Ele disse aos irmãos dele, chega de pedir emprestado ferramentas. Eles nunca voltaram. Chamaram meu pai de egoísta. Ele dormiu melhor depois. Eu ri. Você sempre gostou mais de mim. Eu sempre te via mais claramente. Ela disse, coma, durma, continue. Ok, depois traz as crianças para biscoitos, disse ela. Vou te contar quais primos me devem dinheiro. Fomos, ela fez isso. Era estranhamente curativo ouvir dívidas ditas em voz alta, com um sorriso. Pelo menos eles pagam em histórias, disse ela. Você não precisa. Na segunda-feira, a mensagem mudou, menos raiva, mais negociação. Minha mãe mandou mensagem, podemos conversar se você se desculpar. Jenna escreveu, tá, então não preciso de você, mas pode mandar $60? O adicional da foto da escola. Não respondi. Na terça-noite, 23h43, a campainha tocou 2 vezes. A câmera Ring iluminou o rosto do meu pai, bochechas vermelhas, mandíbula tensa. Observei no telefone, sem descer. Ele tocou de novo e depois bateu uma vez. Recuou e olhou para a câmera. Quando não abri, disse para a varanda vazia, quer ficar sozinho? Ok, fique sozinho. Ele se afastou. A luz da varanda se apagou no temporizador. Pareceu um final. Também pareceu o único começo que realmente funcionaria. Dormir profundamente pela primeira vez em meses. Sonhei com um quarto silencioso, sem ninguém pedindo minha carteira. De manhã, fiz café e não olhei o telefone primeiro. Queria poder dizer que eles pararam. Não pararam, mas ficaram mais silenciosos. Cada não construiu um muro onde antes havia uma porta giratória. Cada não ensinou algo aos meus filhos que eu deveria ter ensinado antes, não compramos amor, nós o construímos. Na segunda semana, a casa parecia diferente. Minha própria voz soava diferente. Evan perguntou cuidadosamente, ainda vamos na casa do vovô aos domingos? Não por um tempinho, respondi. Ele assentiu, como se já tivesse pensado nisso antes. Sophie perguntou, eles nos odeiam? Não respondi, eles estão apenas aprendendo nossas regras. Quais são nossas regras? Ela quis saber. Eu as disse em voz alta, para ouvi-las ecoar, comemos quando estamos com fome. Dizemos por favor e obrigado. Não diminuímos ninguém para nos sentirmos maiores. Não compramos bolo para pessoas que não estão à mesa enquanto dizemos as que estão para esperar. Ela sorriu. Então compramos bolo para nós, acrescentei, depois do jantar daquela noite, que realmente fizemos. O fechamento parece ordinário, alarmes que te levantam, uma caixa de entrada que não dispara seu pulso, um orçamento que diz a verdade, domingos em que ninguém te convoca. Não escrevi um manifesto nem encenei uma briga de feriado. Apenas continuei aparecendo para as pessoas de quem sou responsável e parei de aparecer para aquelas que acham que sou. O último voicemail do meu pai, você acha que é melhor do que nós? Apaguei. Não é melhor. Está resolvido. Minha mãe tenta, seu pai sente sua falta. Você costumava consertar as coisas. Eu sei, respondi. Acho que esse era o problema. Jenna ainda manda mensagens urgentes. Eu ainda respondo, não. Depois vem o LOL. Uau. Prints dizendo que você não tem coração. O pelo menos responde. Sem sermões, sem listas, sem recibos. Frases curtas me salvaram. O trabalho ficou mais fácil. Tenho mais paciência para estranhos do que para demandas antigas. Limites não te endurecem. Colocam sua suavidade onde ela deve estar. Evan perguntou, o vovô sempre te fazia pagar? Ele me fazia sentir que devia. Eu não quero sentir isso. Você não vai, disse eu. Não por minha causa. Sophie desenhou as caixas do restaurante de um lado, nós do outro. Um grande anha entre eles. Está na geladeira, ao lado do lembrete do dentista.
Ambos importam. Fechamento não é um estrondo. É uma porta encaixando na moldura. O clique de um cadeado que você segura. Silêncio onde antes havia desculpas. Não os odeio. Não quero vingança. Não sou rede de segurança nem segunda carteira. Sou um pai que não deixa ninguém jogar guardanapos nos filhos e chamar isso de amor. Então, aqui está claro, não vou pagar por respeito que não recebo. Transformar minhas habilidades em coleira ou explicar a não para quem constrói a vida esperando que eu não use meu poder? Não. Estou construindo algo pequeno e meu. Panquecas no domingo, lição de casa na terça, futebol na quinta. Parece simples, obrigado, pai, entendi. Custa menos e dá mais. Família não é nunca dizer não. É dizer não para que você possa dizer sim às coisas certas. Imagine uma mesa onde todos que estão comendo estão sentados. Cena. Pertencimento verdadeiro. É a única conta que eu vou